Agora, um convite muito especial ao nosso palestrante Roberto. É o seu momento. Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Acho que muita coisa que foi falada aqui, que eu estava prestando atenção desde o momento que nosso irmão falaram, tem a ver com a nossa reflexão dessa noite. A gente sabe que nós estamos passando por um momento de grande dificuldade. A gente já vinha no nosso dia a dia, pelas nossas reencarnações, sempre criando situações de dificuldade, e hoje nós estamos vivendo um momento que está culminando daquilo que nós não estamos conseguindo fechar os ciclos. Quando foi falado aqui da reencarnação, aonde nós, as vítimas e os algozes, não existe mais. Hoje, todo mundo é vítima e todo mundo é algoz, porque ainda nós não conseguimos sair desses ciclos. Ora eu agrido, ora eu recebo agressão. No último livro do Divaldo Franco, que ele fala no rumo da regeneração, ele traz informações sobre o Covid, dessa pandemia da qual nós estamos passando. Isso não é por acaso, porque nós todos, mentes ainda enfermas, com pensamentos totalmente equivocados, atraímos isso para o globo terrestre, para que, de alguma maneira, pudéssemos aprender mais e praticar mais, principalmente, o Evangelho do Mestre Jesus. Tudo está caminhando, que estão nos mostrando que nós temos muito conhecimento do Evangelho. Se a gente perguntasse aqui para cada um de vocês, com certeza vocês falariam o que o Mestre nos trouxe há muito tempo, ou que outros trouxeram para nós informações de como deveríamos proceder nas nossas vidas. Porém, temos muito conhecimento, porém praticamos pouco. Quando falamos de perdão, sabemos na ponta da língua quantas vezes devemos perdoar, mas quando vem a lição para cada um de nós, infelizmente nós não passamos naquela lição da qual nós nos submetemos. Então os Espíritos têm nos dito que nós somos um cabedal de sabedoria, sabemos a Bíblia de cor e salteado. Nós Espíritos sabemos o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, todas as questões, mas a prática está faltando para que nós possamos avançar, para que nós possamos cada vez mais chegar mais perto da espiritualidade amiga, avançar, sermos mais felizes, adoecermos menos, mas para isso requer a prática. No livro Renúncia, que o Chico Xavier psicografou, o Espírito Emmanuel, um grande espírito chamado Alcione, de uma galáxia já bem avançada, ela diz que até hoje, aonde há um mundo já bem adiantado, ela diz assim, chegamos à conclusão que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, quer dizer, para nós avançarmos, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento que temos, porém sem a aplicação de todos os seus detalhes, para que nós realmente possamos sair desses ciclos viciosos dos quais nós então vivemos. Então, para a gente pensar nisso, porque a lição, o exercício chega para nós a todos os momentos, e nós às vezes deixamos para depois. Não, amanhã. A nossa irmã falou até de uma situação de um irmão que faleceu, que foi intuída que ela teria que
ajudá-lo naquele momento, que talvez fosse no outro dia, talvez não poderia ter contribuído, sentiu no coração a emoção e a intuição, e assim o fez. E nós somos convidados todos os dias, para que possamos aplicar no nosso dia a dia as lições do Mestre, e nós passamos isso despercebido. Então, tudo isso que ocorre conosco, não é culpa das leis, não é culpa de Deus, não é culpa do outro, é culpa de cada um de nós. Porque quando nós despertarmos para a realidade de espírito imortal, de que nós temos que realmente fazer tudo que o Mestre amigo nos determinou, nos ensinou, nós vamos sair desses ciclos. Eu trouxe aqui para falar para vocês de 2 livros. Um chama Contos desta e de Outra Vida, que foi Chico Xavier que psicografou. O irmão X, que é Humberto de Campos, que foi uma pessoa que conviveu no Brasil, que é uma pessoa que detinha muito conhecimento de letras, de filosofia. Foi ele que ditou esse capítulo, que eu vou fazer uma lembrança aqui, que é o capítulo 27 desse livro, Contos de Outras Vidas, né? Que na verdade isso, meus irmãos, é o que aconteceu, não é historinha, não, alguém inventou, não, isso ocorreu de fato. E o Humberto de Campos, que é o irmão X, foi autorizado a nos trazer essas informações para o nosso aprendizado. Então não é contos, né? O livro chama-se Contos desta e de Outra Vida, porque eles trazem a informação, mas são fatos ocorridos mesmo. E nesse livro, conta Humberto de Campos, através das mãos benditas de Chico Xavier, que quando Jesus então partiu, quando foi crucificado, ressuscitou e foi, né, para as esferas superiores, o que aconteceu? Nós temos que se colocar lá no dia a dia. Pedro, eles tinham uma casa onde eles faziam um encontro, todas as noites eles saíam pregar, e à noite eles voltavam para essa casa para discutir, detalhar os acontecimentos. E depois que o mestre desencarnou, ele ficou nessa casa, diz que refletia muito, e Pedro orava intensamente numa das noites, pedindo auxílio para o mestre Jesus, para que ele informasse Pedro de como ele poderia proceder para auxiliar, para aplicar o evangelho do qual eles conviveram junto com o mestre. E numa dessas noites, num pedido de bastante amor, de bastante resignação, o mestre Jesus veio para com Pedro. E Pedro falou: mestre, como eu posso trabalhar para que eu então consiga aplicar os seus ensinamentos, do quais você me deixou? E o mestre disse para ele: Pedro, amanhã eu te trago informações de como aplicar, como fazer o trabalho do nosso evangelho. No dia seguinte, Pedro se levantou muito entusiasmado, alegre, porque Jesus tinha falado que no outro dia viria até ele trazer como deveria proceder diante do evangelho. E quando assim levantou cedo, limpou toda a casa, era uma casa simples, colheu flores, trouxe, enfeitou a casa, esperando o mestre amigo para que ele trouxesse a informação. Quando ele sentou na mesa para fazer o seu café, bate na porta um senhor chamado Joassás, que pedia socorro a Pedro, porque ele era um malfeitor, e pediu socorro: me ajude, porque as pessoas querem me levar para o cárcere, e eu gostaria de ter uma oportunidade de me melhorar. E Pedro olhou para Joassás e disse: você é um malfeitor, você já fez tanta coisa errada, por favor se retire daqui. E abrindo a porta, entregou o Joassás para as autoridades e levaram ele ao cárcere. E Pedro ficou muito feliz de ter feito isso, porque ele diz: eu cumpri uma obrigação, que era entregar esse cidadão então para o cárcere.
Na sequência, chegou Júlia, também bateu na porta de Pedro. Pedro ouviu-a, conversou e ela dizia: me ajude, eu estou doente. Júlia era uma prostituta que trabalhava ali nas praças públicas e pediu ajuda porque ela estava muito doente. E ela pediu para Pedro: eu quero, além de você me ajudar com medicamento, eu quero conhecer o lado espiritual de Deus. E Pedro novamente, rude, disse: se põe para fora daqui, porque você foi uma mulher de vida fácil. Vai agora em praça pública e escute aqueles que vão te ofender, que vão te maltratar, porque você não foi uma pessoa de vida boa. Quando chega a noitezinha também, e Pedro estava orgulhoso pela forma como ele tratava aquelas pessoas que ele olhava como pessoas de má vida. No final da tarde chegou Jarim, era um bêbado, que era vicioso, e chegou, bateu na porta de Pedro e pediu socorro, porque havia crianças jogando pedra nele, machucando Jarim, e ele pediu: pelo amor de Deus, você me ajuda, me coloque para dentro da sua casa. E Pedro tirou esse homem novamente, Jarim, a coices daquele local, a chutes, como está no livro. E assim, terminada a noite de Pedro, ele se colocou em oração. Diz, à frente de uma tocha de luz, se colocou em oração, pedindo para que o mestre viesse, porque o mestre tinha prometido para ele que viria no outro dia, amanhã, para nós colocarmos esse evangelho em prática. E aí, pelos pedidos de Pedro, Jesus aparece, através de uma névoa, de uma forma muito linda, e Pedro cobra do mestre Jesus: porque você me falou que viria, arrumei a casa, limpei a casa, esperando as tuas informações para que eu pudesse começar o trabalho do teu evangelho que tanto você nos ensinou. E o mestre amigo, com aquele olhar de ternura para Pedro: mas eu te mandei, Pedro, eu te mandei 3 vezes esse dia, te mandei Joaçás, que ele queria redenção, porque nem todos vão ficar no mundo da violência, da maldade, por muito tempo, que vão aprender a viver. E você jogou ele na rua. Te mandei Júlia, uma mulher sofrida pela vida que ela leva, arrependida, buscando a redenção, querendo entender a espiritualidade, e você debochou dela. Você disse que ela não precisava de acolhimento. Te mandei também Jarim, um coitado, embriagado dos ciclos viciosos, e você também tirou a chute da sua casa. Então, Pedro, comece a aprender que o evangelho é prática. O evangelho, meu evangelho, você deveria ter aplicado nas 3 situações das quais eu te mandei, porque era ali que você iniciaria o serviço do evangelho que eu tanto trabalhei com todos vocês, e você deixou passar a oportunidade de fazer o bem, porque ninguém está eternamente para o mal. Vai chegar um momento que nós vamos nos arrepender, todos nós. Então, que nós possamos, naquele dia a dia nosso, eu trouxe para a reflexão, porque vai bater na nossa porta muitas situações, seja na família, não vai estar na porta, vai estar dentro do lar, vai estar no meu trabalho, situações que eu preciso percebê-las, porque eu sei teoricamente o evangelho do mestre,
eu sei que tem que perdoar, eu sei que tem que ter paciência, eu sei que tem que ser caridoso, que tem que ser piedoso, mas quando chega a lição, eu viro as costas. E por isso esses ciclos viciosos, nós estamos muito demorados para esse aprendizado, estamos muito demorados para erguer a bandeira do Cristo e exercitar os seus ensinamentos, porque só assim cada um de nós vai lutar pela nossa felicidade e pela felicidade de todos, porque precisamos esse exercício diário e que com certeza ela bate nas nossas portas. Eu trouxe mais um livro que chama Cartas e Crônicas, também foi o irmão X, é um espírito que eu gosto muito de fazer a leitura dele, trabalhar, porque ele traz todas as coisas que foram lá na época de Cristo, ele traz as informações, como é que se procedeu, porque se nós lermos a Bíblia hoje, parece uma coisa fantasiosa, mágica, não, tinha o dia a dia desses irmãos, né? Mas nesse caso do Cartas e Crônicas do Chico Xavier, irmão X, ele traz na verdade uma situação que ocorreu com o Kardec. Kardec, quando estava escrevendo o Livro dos Espíritos, Kardec era inteligentíssimo, ele formulava as perguntas e remetia aos espíritos, e os espíritos respondiam as perguntas a Kardec, porque às vezes é muito mais importante saber fazer uma boa pergunta do que dar resposta. E Kardec elaborava essas perguntas. E um certo dia, Kardec, ao deitar, ele teve uma emancipação da alma. Foi falado aqui alguma coisa, né? Vocês lembram? A emancipação do espírito. Quando nós dormimos, o nosso espírito não fica alojado ao corpo, ele não fica preso, porque o corpo nosso nada mais é que uma penitenciária, é algo pesado. O espírito quer alçar voos. Aqui o corpo orgânico é uma prisão necessária para o aprendizado. E Kardec então teve uma emancipação da alma, e Lutero, que foi um reformador da igreja em 1500 e alguma coisa, não lembro a data agora, Lutero levou Kardec a uma região de grande sofrimento, de grande dificuldade. E Kardec, vendo aquela região de sofrimento, de gritos, de dificuldade, que era uma região umbralina, ele pergunta a Lutero: Lutero, por acaso aqui estão aqueles que crucificaram Jesus? E Lutero disse: não, nenhum deles, pois todos esses irmãos desconheciam na essência o mal que praticavam, e todos eles, pela ajuda do Cristo, já tiveram suas reencarnações, e muitos deles já ascenderam a mundos mais elevados. Kardec, inquieto, pergunta: então são aqueles imperadores romanos que impuseram tanto sofrimento à humanidade? E Lutero diz: não, homens da categoria de Tibério, de Calígula, não possuíam a mínima noção da espiritualidade, e quando eles desencarnaram, também foram oportunizados a terem estágios no planeta Terra para se recuperar. Certo que alguns deles ainda se encontram reencarnando, porque ainda estão lentos no processo de edificação. Kardec pergunta a Lutero: são os algozes que mataram, que perseguiram todos os cristãos? E Lutero diz: não, os carrascos dos seguidores de Jesus eram homens e mulheres quase selvagens, e todos eles reencarnaram e já estão adquirindo, e já adquiriram muito conhecimento, e já estão em mundos também mais avançados.
E Kardec começou a pensar nos grandes conquistadores da antiguidade, como Átila, Gengis Khan, Larico, enfim, todos aqueles conquistadores que também judiaram muito da humanidade pela perversão. E Lutero diz: não, Kardec, tudo isso que você está pensando também não. Esses guerreiros da antiguidade, eles também não sabiam a realidade do espírito e foram dirigidos à reencarnação para quitarem seus débitos. Então Kardec diz: quem são então esses irmãos Lutero, que se encontram em tanta dificuldade, nesse ambiente hostil, de choro, de tristeza? E Kardec e Lutero diz: são os que estavam no mundo educados quanto ao imperativo do bem. Eles sabiam o que era bem e o que era mal. Eles conheciam um pouco do Evangelho e fugiram deliberadamente do processo de redenção. Eles sabiam um monte, conheciam todas as teorias, porém não as praticavam. E são esses que estão aqui, Kardec, nesse momento de grande dificuldade, porque quando eu sei, quando eu entendo e compreendo, será mais cobrado de cada um de nós. E na doutrina espírita nós temos isso, né? E Jesus também já disse: de quanto mais será dado, mais será cobrado de cada um de nós. Então, quando nós buscamos uma casa espírita, recebemos a bondade do Pai através das exposições, através do passe, através dos serviços todos prestados para ajudar o nosso espírito a melhorar. Que cada vez que nós vemos aqui, nós recebemos uma reflexão, nós recebemos informação. Então nós detemos essa informação e nós precisamos aplicá-la no nosso dia a dia, porque senão seremos nós também nesses ambientes de dificuldade. Porque a lei de Deus, a lei do Pai, as leis divinas, elas são únicas. Mas para aquele que detém o conhecimento, aquele que sabe que através do perdão, da caridade, do amor, da fraternidade, que nós vamos ascender, aquele que sabe, dele será muito cobrado. Espero que na semana que vem estejam todos vocês aqui. Porque a gente busca o conhecimento, a gente lê, a prática, ela é difícil, mas é repetido que nós vamos aprender. Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito, também um espírita maravilhoso, fala 8, 9 línguas. Ele diz assim, que os espíritos falaram que para nós sermos bons em alguma coisa, precisamos exercitar pelo menos 10.000 horas, cada coisinha. Então não vamos perder tempo, vamos começar a exercitar o perdão dentro da casa, a paciência, a ser bom ouvinte, porque é isso que o Cristo está pedindo de cada um de nós, para que nós possamos contribuir para esse universo. Porque hoje o Espírito tem nos falado que o nosso mundo está em grande dificuldade. Quando eles, no livro que o Kardec, que o Divaldo ditou, foi ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda, foi no ano passado, falando da pandemia, os Espíritos dizem que eles olham o planeta Terra, é uma escuridão total. Não tinha luz. Eles contam que tiveram que trabalhar com os espíritos, os irmãos que trabalham em cada área, para trazer energias através de relâmpagos, de trovões, para melhorar a psicosfera do planeta, porque estava muito pesado, pelo medo da pandemia, pelas neuras, pelas mentes doentias. E nós estamos dando um grande trabalho para a espiritualidade, que está sim, está aqui, está nos hospitais, estão em todos os países, trabalhando
para que essa, intuindo os cientistas, nunca ninguém viu uma vacina sair tão rápida. Por que será? É uma inteligência suprema dos cientistas? Também, porque eles também trabalharam para isso. Mas ali do lado deles, os espíritos, os mentores, os cientistas, os químicos, os médicos, os físicos, intuindo para que ache a melhor maneira, a melhor vacina, para que possam nos tirar dessa situação de calamidade, de dificuldade. Porque eles nos amam, porque eles nos dão oportunidade, porque nós precisamos dessas oportunidades para ser contribuidores da doutrina do Cristo, para sermos aquele que vamos vivenciar essa doutrina lá no lar, com o nosso filho, aceitando, conversando, dialogando, respeitando, não furando fila das vacinas. O outro já foi vacinado, nós ainda estamos esperando. E a gente vê tanta maldade no mundo. Aquele caso do Dr. Jairinho, a gente vê tanta maldade. Mas são irmãos doentes, enfermos da alma. Então vamos nós buscar essa contribuição para o Cristo, que com certeza estará satisfeito se nós fizermos um pouco, porque a soma desses poucos que cada um fizer é uma grande contribuição para melhorar a energia do planeta. Espero que essa semana possamos refletir, não deixar passar a oportunidade. Não é amanhã, é hoje. O amanhã talvez não exista. Eu preciso aplicar hoje, naquele momento. Se alguém pedir um prato de comida, dê. Porque senão amanhã pode ter morrido de fome. Se alguém quer ser ouvido por você, ouça, abra os seus ouvidos. Não precisa falar nada. Não podemos abraçar, nesse momento, mas podemos ouvir pelo WhatsApp, pelo telefone, porque é agora que cada um de nós necessita desse apoio para nós avançarmos na senda do Pai. Uma boa noite a todos, uma semana de muita paz, de muito amor. Muita gratidão de estar aqui.